Olá, boa noite. O É Notícia debate hoje a política externa do governo Bolsonaro, a perspectiva de acordos comerciais com os Estados Unidos e União Europeia, Brexit e outros temas relevantes no cenário internacional. Para isso, recebemos o professor de Relações Internacionais da SPM, Günther Hutzit, doutor em Ciência Política pela USP, e o professor de Relações Internacionais da FAAP, Carlos Gustavo Pódio, doutor em Estudos Internacionais pela Old Dominion University, na Virgínia, Estados Unidos. Sejam muito bem-vindos, dois doutores, para discutir questões espinhosas aqui da política externa. Normalmente a gente debate a política interna, a política doméstica aqui no Brasil, mas eu acho que a externa está tão picante quanto, né? Eu queria começar com uma avaliação da política externa do governo Bolsonaro. Ela é instintiva, desarrazoada, ideológica, como indicam algumas falas do presidente, ou não? Ou ela tem método e ela é eficaz? Professor Günther, começando com o senhor. Olha, uma expressão que tem sido usada bastante é a troca de sinal. Ou seja, se houve uma ideologização muito grande da política externa, né, dos governos do PT, houve uma ideologização muito grande, né, pelo menos até agora, da política externa do governo Bolsonaro, que sofreu já alguns reveses, né? Acho que o símbolo maior disso é o anúncio que foi feito, defendido, da mudança da embaixada brasileira, né, para Jerusalém, em Israel, e que, por uma série de motivos, inclusive de segurança, que não saiu muito aqui no Brasil, voltou atrás. E não se falou mais nada disso. Os próprios militares foram enfaticamente contra, né? Os conselheiros militares do presidente. Muito contra, e o que eu soube é que alguns relatos de serviços de inteligência de outros países, inclusive israelense, começaram, né, deixar o governo brasileiro saber que comentários acerca de Brasil começaram a ser feitos por grupos terroristas, coisa que nunca tinha sido feita. A gente não é alvo de atentado terrorista, né? Até pela história da posição brasileira, tentar ser bastante equidistante, e que deixou de ser tão equidistante assim no governo Lula, ser muito mais pró, né, países árabes, mas que uma mudança tão drástica como essa gerou esse tipo de reação. Não é à toa que não se falou mais nada disso. Assim como da saída, né, do Acordo de Paris, você teve né, um reposicionamento. Então, eu dou crédito a isso pela forma como a eleição foi feita, pelo discurso eleitoral muito anti-PT, em que a política externa era um dos grandes símbolos disso, e que aí o início de governo levou a essas posições que a realidade, né, começou a se impor e a ter algumas mudanças. Eu acho também que essas questões que o Günther levantou sobre, por exemplo, a mudança da Embaixada de Israel, a própria saída do Tratado de Paris, também representa um pouco essa, pelo menos do ponto de vista inicial, a tentativa do governo Bolsonaro de imitar um pouco o governo Trump, inclusive em pautas que não nos são relevantes, né? O Brasil, ele tem uma posição importante como liderança em termos de questões climáticas, né? Então não é do feitio do Brasil este tipo de ação, até porque o Tratado de Paris tem também, do ponto de vista do Brasil, questões muito simbólicas, não tem razão nenhuma para o Brasil sair deste tratado. E, por outro lado, a questão da mudança da embaixada para Jerusalém, que é um debate que inexiste no Brasil, né? Não há esse debate, esse é um debate que há nos Estados Unidos já de muito tempo. Vários governos americanos, desde o Bill Clinton, Barack Obama, prometiam, durante a campanha, mudar a embaixada para Jerusalém, porque há um eleitorado importante organizado nos Estados Unidos, um lobby judaico, há uma série de organizações bem organizadas que pressionam para esse tipo de ação política. No Brasil isso não tem, então é uma pauta estranha ao Brasil que foi aos poucos corrigida. Então acho que o governo está um pouco tentando achar o seu rumo, né? Eu acho que um problema importante que, para além dessa questão ideológica que o Günther levantou, há um outro aspecto que não estava presente no governo Lula e Dilma, que é uma certa desmoralização do Itamaraty, né? Isso começa com o próprio Ernesto Araújo sendo nomeado para o Ministério das Relações Exteriores sem nunca antes ter chefiado uma embaixada.
Nunca o Ernesto Araújo chefiou uma embaixada e ele ocupa aquele posto, que é o posto principal Não da tinha atingido o topo da carreira brasileira. ainda, né? Nem ocupado outros postos importantes. De conseguir o cargo de embaixador, né? Mas nunca tinha efetivamente chefiado uma embaixada. Historicamente, a gente tem colocado gente no Ministério das Relações Exteriores que tem algum tipo de experiência, ou diplomática ou política. Né? Recentemente, com o Aloysio Nunes. Antes, o José Serra, que aí era uma experiência mas política. Mas algum tipo de experiência nesse sentido. Não era o caso do Ernesto Araújo. Como falam, né, no posto diplomático, né, na carreira diplomática, começa como terceiro secretário e chega a embaixador, ele é ministro de segunda classe, ou seja, ele chegou ao cargo que dá direito a chefiar um posto. Então, efetivamente, ele ainda não foi um embaixador, ele é ministro de segunda classe. Isso numa instituição que é extremamente hierarquizada. Exatamente. Né? Isso gera um problema dentro desses outros embaixadores. Como os militares, né, que é extremamente hierarquizado no Itamaraty também a esse respeito. Né, eu estagiei na nossa embaixada em Washington durante praticamente 2 anos e eu aprendi isso. Os militares, a hierarquia fica patente aqui, na patente, né, aqui. Entre os diplomatas, a hierarquia está saber quem é, em que cargo está, em que lugar ele se formou. Nossa, na então eles devem estar que nem baratas tontas agora, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre a indicação do Eduardo Bolsonaro. Você tem dentro do Itamaraty, né, alguns que são pró-Bolsonaro falam a velha guarda de um ponto de vista negativo, né? Você tem um grupo de embaixadores que realmente estão muito desconfortáveis quanto a essa indicação. Por quê? É extremamente hierarquizado. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Eu só queria retomar um ponto que acho que vocês dois tocaram de alguma forma e me parece interessante, que é essa tentativa de mimetizar a política externa dos Estados Unidos e tornar questões que são centrais, fulcrais na política externa americana, também na nossa política externa, como a remoção da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, a questão do acordo climático, o acordo de Paris. Quer dizer, essa aproximação excessiva, quase um apaixonamento com o governo Trump, para ecoar as próprias palavras do presidente Bolsonaro, diz que é apaixonado, ama o Trump. Isso ajuda ou atrapalha o Brasil num cenário internacional? Eu acho que atrapalha. Eu acho difícil dizer que isso ajuda, né? Se a gente... E veja, aqui, de novo, não vai nenhum julgamento moral, gostar ou não gostar do Trump. A gente olha os dados, né? Olhando os dados, você vê, por exemplo, que o presidente Donald Trump ele não é muito bem visto numa série de capitais em países desenvolvidos. Na Europa, por exemplo, há pesquisas sobre isso que mostram que a popularidade do Trump em capitais europeias é muito baixa, né? Curiosamente, ele tem uma popularidade razoável aqui no Brasil, mas eu não vejo de positivo, não é nem pelo Trump, eu não vejo positivo o Brasil colar-se à imagem de um líder estrangeiro tão fortemente quanto é o Trump, porque não tem ganho para o Brasil na medida em que os Estados Unidos são uma democracia, portanto, há uma troca de líderes e o Trump, repito, ele pode não ser reeleito. Mas não há um ganho com os Estados Unidos? E aí, isso que foi anunciado na semana passada pelo próprio presidente Trump, a perspectiva de um acordo de livre comércio com o Brasil. É lógico que isso ainda está um pouco distante no horizonte, mas só dele ter falado publicamente sobre isso. O secretário de Comércio Exterior, Wilbur Ross, ter visitado o Brasil, o primeiro secretário de Comércio Exterior, acho que em 8 anos, ter conversado com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e dito ali que se iniciaram os acordos, as discussões sobre um acordo de comércio com o Brasil. Quer dizer, essa aproximação, isso não confirma essa relação, a importância dessa relação pessoal do presidente Bolsonaro com o presidente Trump? Olha, isso pode facilitar? Eu não tenho dúvida que há ganhos de curto prazo nesse sentido. Agora, só para te dar um exemplo, Amanda, você falou sobre um possível acordo comercial entre Estados Unidos e o Brasil. Vamos usar como exemplo um acordo comercial que os Estados Unidos assinou com outro país da América Latina, que é a Colômbia. Este acordo foi assinado em 2006, durante o governo Bush, e ele foi finalmente ratificado em 2011, durante o governo Obama. Então, é um acordo que perpassou 2 administrações, o Bush republicano, o Obama democrata, com grandes discussões no Congresso Nacional. Então, é um acordo que demora para ser aprovado e que não seria provavelmente aprovado se fosse um acordo muito ligado à figura do presidente George Bush, por exemplo. Então, acho que pode sim ter ganhos de curto prazo, mas o Brasil precisa pensar do ponto de vista estratégico.
A relação do Brasil não tem que ser com o Donald Trump, o indivíduo Trump ou a família Trump, tem que ser com os Estados Unidos. Não estou nem discutindo aqui se a aproximação com os Estados Unidos é boa ou ruim, não é bem isso. Pode ser muito boa a aproximação, mas esta aproximação tem que ser feita de uma forma profissional adequada e que traga para o Brasil ganhos de longo prazo. Para trazer ganhos de longo prazo, essa aproximação tem que ser feita com a sociedade americana, né? Eu recomendaria ao presidente Bolsonaro que estudasse como é que foi o processo de aprovação do NAFTA, o Acordo de Livre Comércio que envolve Estados Unidos, México e Canadá. O que o México fez em termos de investir em escritório de advocacia, em fazer um mapeamento dos congressistas americanos, uma burocracia profissional mexicana. Eles abriram um escritório em Washington. Veja, a relação do México com os Estados Unidos para aprovar o NAFTA, que também é um acordo que começa na administração republicana, o George Bush pai, e é concluído pelo Bill Clinton, uma administração democrata. Foi questionado agora pelo presidente Trump. E que agora é questionado, né? Como que os mexicanos fizeram para aprovar esse acordo. Então, requer algo muito além do que uma relação pessoal entre a família Trump e a família Bolsonaro. A relação entre estados não é relação entre famílias ou relação entre indivíduos. Então, isso pode trazer, sim, benefícios, ganhos no curto prazo, mas não me parece uma estratégia inteligente para uma aproximação de longo prazo com os Estados Unidos. Professor Gunter, o senhor acredita na possibilidade, na viabilidade desse acordo de livre comércio Brasil e Estados Unidos, ou Mercosul e Estados Unidos? Primeiro, eu assino embaixo em tudo que o Carlos falou. Concordo plenamente com ele. E eu só tenho um porém, eu acho que nem no curto prazo. Porque qual é o principal mote, né, do governo Trump? America First, Estados Unidos primeiro. De alguma forma, parece que está em contradição com a agenda do presidente Trump, né? Que é de privilegiar os interesses americanos. Ele está vendo essa negociação para conseguir o quê? Para beneficiar o Brasil? Ele quer uma negociação como essa para beneficiar os empresários norte-americanos. E ele já demonstrou que é um negociador muito duro. Muito duro, né? O presidente Xi Jinping da China que o diga. Que o diga. Né? Parece os que ele mexicanos tá com igual que o dureza digam, também. E muito profissionais os negociadores americanos. Né? Não é só, de novo, não é o presidente Trump que é muito duro, os negociadores americanos, quando isso sai do nível presidencial executivo e vai para as discussões, porque, veja, há um encontro de presidentes e há essas discussões técnicas que são altamente complexas. E uma coisa são Estados Unidos e China, que tem mais ou menos o mesmo tamanho. Outra coisa é Estados Unidos e Brasil, uma assimetria. Olha o que o México teve que fazer. O México teve que, pela primeira vez na história, mandar tropas do Exército para a sua fronteira sul para conter imigrantes centro-americanos, de um governo declaradamente de esquerda, né? O presidente Obrador do México. Sim. Nunca se pensou que um presidente mexicano cederia a uma pressão de um presidente norte-americano. Então, o que eu quero dizer com isso? A linha de pensamento e de política do Trump está muito claro. America First. Todas as negociações que ele entra ou que ele forçou uma renegociação foi para beneficiar Estados Unidos, nunca para beneficiar um parceiro. Então, o que você está dizendo, em outras palavras, é que esse acordo pode não ser benéfico para o Brasil. Para lembrar que a gente já teve toda a história da ALCA, né, durante a década de 90, que depois entrou em questionamento ali pelo próprio presidente Fernando Henrique Cardoso, e aí nos governos do PT, no governo Lula, foi completamente abandonada a ideia. Sim, eu acho que diante de... ainda mais no momento em que a nossa economia está bastante fragilizada. Nós estamos aí patinando num crescimento entre 0,5% e 1%, isso fragiliza a nossa posição. Mas não traria ganhos também de investimento, indústria, perspectivas ou não? Se nós tivéssemos uma economia aberta, já fazendo parte das grandes cadeias globais de produção, isso traria investimentos. O que caracterizou o Brasil ao longo do século XX foi uma economia das mais fechadas, né? Ficou mais patente ainda no finzinho, no auge dos governos militares, com o governo Sarney, tanto que Collor é um marco, né, da abertura. Sim. Mas desde então somos uma economia voltada para o consumo próprio, consumo interno. As empresas vêm para cá para aproveitar o nosso mercado, não para aproveitar alguma vantagem comparativa da economia brasileira para integrar essas cadeias globais de produção, ou seja, para produzir e exportar e gerar mais riqueza. Portanto, não sei se vai ser tão benéfico assim. Mas isso não se aplica também ao acordo Mercosul-União Europeia? Também? Esses mesmos temores, esses receios?
Também, mas você tem ali uma vantagem comparativa fundamentalmente para nós do campo, né, da agricultura. E aí é o grande problema, por exemplo, a reação francesa está nesse ponto. E que vem sendo alertado para vários empresários é que vários setores vão ter que se adaptar a essa nova realidade. Agora, se isso é verdade, né, bem colocado para você, se isso é verdade para esse acordo Mercosul-União Europeia, competir com uma empresa norte-americana é pior ainda. E nós somos competidores na agricultura também, né? Numa série de... Na agricultura, eu acho que nós ainda temos uma série de vantagens. Eu estou preocupado, sim, com a indústria. Com a indústria, nosso setor industrial que já vem definhando nos últimos anos. E uma das questões que travou a negociação da ALCA, por exemplo, é o fato, e porque o Brasil insistia, por exemplo, no fortalecimento da OMC, que é a Organização Mundial de Comércio. Porque algumas dessas questões de comércio envolvem outros temas que não apenas tarifa. Então, o Gunther disse muito bem, o Brasil ele é muito competitivo no setor agrícola. Americanos e principalmente europeus, eles subsidiam fortemente o setor agrícola. Então, o subsídio não é uma questão de tarifa, né? E essas questões de subsídio são normalmente discutidas no âmbito multilateral, não em acordos bilaterais. E a OMC está né? completamente enfraquecida. né? Só que num contexto com a OMC enfraquecida, essas questões passam agora... Em grande parte por causa do governo Trump. Em certa medida, por causa do governo Trump. Todos os painéis de solução de controvérsia estão travados porque ele não indicou. Não mandam. Então, ele não indicou juízes. Como vários outros fóruns multilaterais, né? Não só a Organização Mundial do Comércio. Então, se parte para essa negociação bilateral, de novo, eu vejo o exemplo chinês, o quanto a China está sofrendo numa negociação com os Estados Unidos. Que é um player grande, né? A segunda maior economia do mundo. E há uma relação de interdependência entre Estados Unidos e China. E com a relação Brasil e Estados Unidos é muito diferente. O Brasil depende muito mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos do Brasil. Assim como o Brasil depende muito mais da China do que a China depende do Brasil. Então, o Brasil precisa ter clara a sua posição de assimetria de poder e não dá para copiar a estratégia da maior potência do sistema internacional. De qualquer forma, o que tornou o Brasil, de repente, um player mais interessante, importante, foi o fato de ter fechado esse acordo Mercosul-União Europeia, porque de repente parece que muitos analistas falam isso, né? De repente os Estados Unidos começaram a enxergar, não só os Estados Unidos, mas outros países também, Japão, Coreia do Sul, Canadá, começaram a enxergar o Brasil com mais interesse. O Brasil ficou fora de qualquer acordo comercial durante, sei lá, 20 anos, 2 décadas, né? E de repente se torna, de repente o mundo começa a olhar o Brasil nesse sentido como um parceiro comercial possível. Sim, é um benefício, digamos, intangível desse acordo Mercosul-União Europeia, que ainda precisa ser ratificado, passado, etc., mas que também acho que esse acordo ter acontecido nesse momento também é um reflexo dessa conjuntura internacional, quer dizer, interessa para os europeus avançar nesse acordo agora, porque também os europeus estão dentro desse contexto de disputa comercial com os Estados Unidos. Sofrendo o aumento das tarifas, né, de aço, alumínio, quer dizer, já teve uma queda de braço com os americanos. Então, acho que quando os Estados Unidos eles abdicam da sua liderança do comércio internacional, e o Brasil e os Estados Unidos sempre foi um líder em termos de abertura comercial, a própria criação da OMC é um produto da liderança americana, é uma invenção norte-americana, praticamente, a OMC. Você vê as regras da OMC, ela é praticamente uma cópia das regras comerciais norte-americanas, né? Então, os Estados Unidos, durante muito tempo, foi quem fez as regras do sistema multilateral de comércio. E agora está abdicando um pouco dessa postura dentro desse contexto do Trump, que vem com a ideia de Aliás, todo o first. arcabouço multilateral pós-guerra, né, tem essencialmente a participação e a primazia americana, que agora é questionada. E agora parece que há uma uma reconstrução dessa arquitetura essa visão do comércio antiglobalista, internacional, né? que começa quando o Trump sai do TPP, o Tratado Transpacífico, e o tratado continua mesmo sem os Estados Unidos, né? Então, o tratado ele foi ratificado mesmo sem a presença americana, agora você tem Mercosul Europeia, ou seja, o mundo está meio se adaptando a essa nova postura dos Estados Unidos, que eu diria, e aí eu queria saber se o Gunther concorda comigo, não é uma questão apenas do presidente Trump. Se você olhar, por exemplo, os debates do Partido Democrata, os candidatos que estão à frente, particularmente o Bernie Sanders, por exemplo, até Elizabeth Warren, um pouco o Joe Biden, você não vê nada de muito diferente em termos de política comercial. Nenhum deles diz, não, se eu for eleito eu vou tirar todas as tarifas com a China, vamos continuar a fazer comércio normal com a China. Não, todos eles apontam a China como um problema.
Então, me parece que é algo que está um pouco se consolidando na sociedade americana, não é algo específico do Trump. Vamos falar um pouquinho sobre isso, depois a gente retoma o Brasil, porque a guerra comercial do Brasil, ou melhor, China e Estados Unidos está na ordem do dia. A gente viu ontem, na segunda-feira, o Xi Jinping dobrando a aposta, o yuan se desvalorizou, né, para o menor valor em muitos anos, a ameaça torna as exportações chinesas mais interessantes, logo depois que o Trump anunciou um aumento de 10% nas tarifas sobre mais de 300 bilhões de dólares em produtos chineses. Quer dizer, todas as exportações chinesas para os Estados Unidos praticamente hoje tem algum tipo de taxa, tem algum tipo de tarifa, e aí o Xi Jinping foi lá, peitou o Trump, e o resultado a gente viu foram as bolsas caindo no mundo inteiro, nos Estados Unidos, Europa, na Ásia, aqui no Brasil. Hoje o mercado está um pouco menos nervoso, porque o Banco Central chinês deu uma sinalização, né, de que não vai desvalorizar o yuan, a moeda chinesa, tanto assim. O que está por trás dessa guerra comercial chinesa, a ponto de fazer com que os candidatos democratas não se coloquem contra o Trump? Por incrível que pareça, em grande parte o Trump tem razão. Por incrível que pareça. Quando a China... É difícil ouvir isso, então vamos difícil, tentar né? refletir, avançar nessa explicação. Até muitas vezes os alunos estranham quando eu digo isso, né? Critico várias das posturas, né, do presidente Trump, mas quando a China entrou na OMC, um dos grandes compromissos dela foi que, em até 16 anos, transformar a economia chinesa numa economia de mercado, de livre mercado, ou seja, na formação dos preços não haver uma interferência do governo. Isso não ocorreu. Além do mais, a proteção de propriedade intelectual. As empresas chinesas são famosas por roubar não só tecnologia, mas até design, né? Você vê alguns carros que você olha, é um carro europeu? Não, é chinês, né? Até no design, eles não têm a mínima cerimônia em copiar descaradamente. A propriedade intelectual, né? Todas essas questões são desrespeitadas. Até porque na cultura chinesa, quando eu copio algo que você está fazendo, eu estou mostrando, né, o apreço que eu tenho. É um sinal de prestígio. Um sinal de prestígio. Então, o presidente Trump tem razão nesse ponto. A economia chinesa não é uma economia de mercado. Ela é uma economia, né, eu diria, capitalismo de Estado, onde o governo manipula a economia para os seus objetivos políticos. E os grandes objetivos políticos, né, do Partido Comunista Chinês, o maior de todos é permanecer no poder, tirar centenas de milhões de chineses da extrema miséria, o que eles vêm fazendo. E ameaça a hegemonia americana, né, em vários setores, Sim. tecnológico. Então, esse é o outro patamar. Como a gente estava falando, hoje, essencialmente, a arquitetura dessa ordem internacional, tanto do ponto de vista político, social, quanto econômico, é uma ordem ocidental, baseada nesses valores ocidentais, que inclusive nós fazemos parte, mas capitaneado pelos Estados Unidos. Nas regras econômicas, comerciais, então, aí é essencialmente norte-americana. Com a ascensão chinesa, principalmente a ascensão econômica chinesa, há um questionamento dessas ordens, principalmente de um questionamento da lógica econômica comercial. Por isso que a presença chinesa na China tem gerado também muito efeito num reposicionamento dos Estados Unidos e da Europa na África, por exemplo. Por quê? Vários governos africanos que, a fim de receberem, por exemplo, a ajuda financeira do FMI, do Banco Mundial, tinham que se adaptar a certos padrões políticos, como eleições livres, democráticas, transparentes. Com a ajuda chinesa, eles não precisam disso. Então, há vários exemplos, inclusive, né, perto daqui do Brasil, em que isso fica bastante claro. Portanto, a China cresceu como um adversário estratégico do norte-americano e que o Trump catalisou isso. Não só catalisou, que começou a implementar toda essa guerra comercial, que os democratas, e você tem razão, os democratas não se opuseram, não há uma palavra em contrário disso, porque se solidificou, primeiro na elite intelectual e econômica norte-americana, de que a China é um competidor a sério. Tem que se levar a China a sério. Eu tenho, inclusive, insistido isso com os meus colegas economistas que veem essa questão da guerra comercial como
um episódio pontual, uma guerra tarifária entre Estados Unidos e China, quando, na verdade, isso é reflexo de uma transformação muito mais ampla do sistema internacional, né? geopolítica. Eu acho que nós estamos diante da primeira disputa geopolítica entre grandes potências do século XXI. Desde o fim da Guerra Fria, Desde o final da Guerra Fria. Os Estados Unidos, eles entram no século XXI muito à vontade, como uma potência incontestada, né? Quando os Estados Unidos são atacados no dia 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos estavam muito adiante de qualquer outra potência. A China, ela começa o seu processo de crescimento no início dos anos 2000, eles entram na OMC em 2001, e o Gunther tem razão, eles diziam que se transformariam numa economia de mercado, e a China hoje burla diversas regras da OMC, a mais evidente a questão da propriedade intelectual, mas a China passou a crescer muito rapidamente, eu diria numa velocidade inédita nas relações internacionais, em termos do tempo em que a China teve para chegar à posição que chegou, e isso está agora gerando uma competição geopolítica, um ajustamento da China como no seu novo papel no sistema internacional, agindo agora como grande porque potência. parece que a China tem liderado várias revoluções, né, como o 5G, a inteligência artificial, então parece que a China está muito à frente dos Estados Unidos e, obviamente, isso preocupa o Trump, porque eles estão acostumados a ficar à frente, eles não querem Há uma ficar em disputa segundo muito lugar. clara do ponto de vista tecnológico, né? Quer dizer, se a gente for ver alguma coisa similar ao que a gente viu durante a Guerra Fria, né? Uma disputa bipolar entre duas grandes potências, esta nova Guerra Fria vai ser a tecnologia, no né? campo Muito ligada da tecnologia. à tecnologia. Interessante isso. Mudando um pouquinho de assunto, nessa linha de aproximação com o governo Trump, como é que vocês veem a nomeação de Eduardo Bolsonaro? Enfim, o presidente Bolsonaro já disse que vai nomeá-lo, agora ele tem que passar por sabatina no Senado, tem que ser aprovado ali pela Comissão de Relações Exteriores, depois por todo o Senado, pelo plenário. Isso pode ser... Como é que vocês avaliam essa nomeação e a relação com os Estados Unidos a partir disso? Eu não acho que seja a mais adequada, porque, primeiro pelo argumento, né, dizer que por ser filho dele, ele teria uma ligação direta com o presidente Trump. O presidente Trump meio que confirmou isso ao dizer que ele seria muito bem-vindo, que é um grande cavalheiro, que conhece ele, a família. O grande problema é que a embaixada dos Estados Unidos não é uma embaixada como qualquer outra. Como a gente estava falando, é a superpotência hoje. É o centro do poder global. Para qualquer governo no mundo, os embaixadores, junto ao governo norte-americano, sempre são os melhores de carreira, sempre são aqueles que têm grande experiência. Por quê? Porque não é lidar somente com a Casa Branca, não é somente poder pegar o telefone e, olha, quero falar com o presidente Trump e é o filho do Bolsonaro, eu vou Até porque isso vai acontecer de vez em nunca, né? Sim, muito. Ainda mais no As contexto relações cotidianas, habituais. Da reeleição do Trump. Sim. O Trump está preocupado com outras coisas do que atender telefonema do Eduardo Bolsonaro. Não só isso, com a guerra comercial Está mais preocupado com a China, tudo. né? Então, não é só lidar com a Casa Branca, né? O governo norte-americano é muito, né, os checks and balances, ou seja, os pesos e contrapesos. O Congresso norte-americano tem um peso gigantesco nas decisões e até de política externa mesmo. Por mais que falem, não, política externa de defesa é privativa da Casa Branca. Não. Imagina as comissões no Congresso, como isso é levado a sério. Então, ele tem que conseguir lidar com os democratas também dentro do Congresso americano. Ele tem que conseguir lidar com os empresários norte-americanos, não só do setor produtivo, do setor financeiro. Ele tem que saber lidar com o meio acadêmico, que é aquele que também consegue formar muito de uma imagem positiva ou negativa de um outro país, dependendo de como, né, essas posições foram feitas. Você tem toda uma sociedade onde que você tem que ter o trânsito e tem que buscar ser o mais imparcial possível, ainda mais numa realidade política bastante consolidada e bastante forte, onde a oposição lá tenta realmente, construtivamente, bloquear uma série de medidas da Casa Branca. Portanto, um embaixador que se coloca declaradamente pró-presidente dos Estados Unidos, seja Trump ou não, ele vai ter problemas com o partido que está na oposição naquele momento. E, por último, um argumento que eu acho que
pode parecer até superficial, mas a capacidade de se expressar em inglês. Para um cargo como esse, as nuances diplomáticas de certas palavras... Até a terminologia, né? Porque, imagino, obviamente, existe, né? Como no meio jurídico ou no econômico existe. Eu estagiei 2 anos na embaixada em Washington, antes de começar a fazer um mestrado lá. Eu aprendi bastante com os nossos embaixadores lá, o quanto essas nuances, até de certas palavras, são muito significativas. Eu falo sempre em sala de aula, palavras têm peso na nossa vida e muito mais na diplomacia. Então, isso para mim é algo que pega negativamente. Professor Pódio, você concorda? Eu acho que volta àquela nossa questão inicial de que uma aproximação com os Estados Unidos, com qualquer país, mas com os Estados Unidos especificamente, que nos Estados Unidos essas instituições da sociedade, elas são tão ou mais importantes do que a relação com o executivo, né? Então, a gente parte de uma perspectiva simplória de que a diplomacia é um negócio de família e que, portanto, pelo meu embaixador ser filho do presidente, ele tem algum tipo de acesso especial ao presidente da República, e isso me daria algum benefício concreto. Isso funciona no Brasil, né? Eu acho que isso pode eventualmente funcionar no Brasil por 2 razões, porque o Brasil é um país mais patrimonialista nesse sentido e porque no Brasil as decisões estão muito concentradas no topo. O presidente brasileiro tem, de fato, muito poder. O presidente americano, curiosamente, não tem tanto poder assim, porque ele está contrabalançado por outras instituições, dentre elas o Congresso americano. Mas o governo Trump não mudou um pouco essa visão? Porque o próprio governo Trump, o próprio presidente Trump tem uma visão da importância desses laços familiares, tanto que ele colocou alguns familiares seus, a filha, o genro, em cargos estratégicos na Casa Branca. Então, parece que, de alguma forma, ele aprecia essa relação familiar também, tem uma em detrimento da meritocracia, muitas vezes. Esses líderes que chegam ao poder com o rótulo de outsiders, ou seja, são líderes com rótulo, né? Eles não necessariamente são outsiders, mas são percebidos como outsiders, eles chegam ao poder sem ter laços suficientes na administração pública para poder trazer gente competente. Então, esses cargos de confiança são preenchidos por eles acessam os seus familiares por uma questão de falta de opção nesse sentido, me parece. Agora, só para é importante a gente dizer uma coisa, porque rolou um boato no Brasil de que, e só no Brasil, em lugar nenhum saiu esta notícia. A gente não sabe de onde veio essa informação. Sabe-se de onde veio? Que alguém do governo brasileiro soprou para um jornalista, e isso foi colocado como se fosse verdade, de que o Trump mandaria o seu filho como embaixador no Brasil. Ora, isso nunca passou pela cabeça do Trump. Eu acho que o filho quer até o CEO das organizações Trump, né? Acho que dizer, ele tem coisas mais importantes a fazer. O filho vai sair de Nova York para vir para Brasília. Eu acho que começa por aí, a gente tem que desconfiar dessa notícia. Mas também pela questão que não é uma tradição norte-americana. Há uma confusão em dizer o seguinte, olha, há uma tradição norte-americana de apontar para cargos de embaixador, cargos políticos, etc. Isso é verdade, isso existe. Agora, botar filho, isso é um problema, porque é um problema também ético. Numa república, você passar a colocar os seus parentes em cargos importantes, isso é um problema de cara. Isso de cara tem que ser um impedimento. Vocês acham que o presidente Trump é o favorito hoje, é o líder que desponta como principal candidato para a reeleição no ano que vem? Eu acho que se a gente olhar do ponto de vista histórico, as chances dele ser reeleito são muito altas, né? Os presidentes americanos, dos últimos 11 presidentes, 9 foram reeleitos. Mas ele tem uma popularidade muito menor, então, veja, uma média de popularidade muito menor do que os presidentes por que o isso que veja como é um tema delicado, né? Quer dizer, historicamente, os presidentes têm muitas chances de ser reeleito, ainda mais presidentes que estão presidindo economias que vão bem, como é o caso do Trump. Então, há 2 variáveis aí, que é ele estar no cargo e a economia dos Estados Unidos ir bem. Os modelos todos que prevêem reeleição nos diz que isso levaria à reeleição do presidente. Há um outro, porém, que é o seguinte, nunca um presidente americano com popularidade abaixo de 48% conseguiu se reeleger. Essa é mais ou menos o pico da popularidade do Trump. O que chama atenção na aprovação do Trump, em relação a todos os outros presidentes passados, desde que se começou a fazer pesquisa eleitoral para presidente com o Roosevelt, foi o primeiro presidente dos anos 30, onde se tem pesquisa de aprovação presidencial, nunca um presidente americano jamais passou dos 50%.
que é o caso do Trump. O Trump nunca chegou a 50% de aprovação na média de pesquisas. Há uma outra pesquisa que dá 50%. O que reflete muito bem a divisão, a cisão da sociedade. O que reflete a divisão. Quer dizer, nem quando ele é inaugurado, muito parecido com o que acontece aqui, né? Acho que esses novos líderes populistas estão inaugurando um novo patamar de popularidade. Talvez eles estejam e a gente tem Se ele não conseguir melhorar esses números de aprovação, ele vai entrar numa categoria que pouquíssimos presidentes conseguiram essa reviravolta. O caso mais famoso é do presidente Truman, em 1945, quando o Truman era muito impopular, esperava-se que ele fosse perder as eleições, e ele consegue, de última hora, uma grande virada, tendo índice de aprovação muito baixo. Então, é algo muito raro de se acontecer. Então, o Trump está meio entre essas duas categorias. Ele, por um lado, é um presidente com um índice de aprovação popular relativamente baixo em comparação com os presidentes, por outro lado, ele tem um benefício de uma economia boa, e há muitos, as pesquisas já começam a mostrar isso, muitos eleitores americanos que dizem a economia está boa, mas ele não atribui isso ao Trump. Então, portanto, isso explica um pouco esse descolamento da popularidade do Trump com o estado da economia americana, que costumava ser uma variável fundamental para prever. Professor Gunther, rapidamente, para a gente chamar nosso intervalo. Eu acho que a gente não pode esquecer que, principalmente aqui para brasileiro que não está acostumado, não acompanha tanto Estados Unidos, lá a eleição não é decidida no voto popular, é o famoso colégio eleitoral. Então é com isso que ele vai jogar bastante. É uma eleição indireta, é muito mais complicado, é um tabuleiro mais complexo. Por isso, ele perdeu no voto popular para Hillary Clinton, mas acabou sendo eleito no colégio eleitoral, numa série de estados, principalmente ali do Nordeste dos Estados Unidos, o cinturão da ferrugem. O Rust Belt, e tem os swing states, aqueles que são mais independentes. Que sofreram um processo de desindustrialização muito grande e que ele soube explorar isso muito bem. Então, fora a ajudinha das redes sociais, da Cambridge Analytica, do Facebook, da Rússia. E o outro fator, que a Hillary Clinton não era uma unanimidade entre os democratas. Então, dia de eleição lá não é feriado, as pessoas estão trabalhando. O voto não é obrigatório. Não é obrigatório, eles têm que assumir, olha, eu vou sair para votar. E se você lá não trabalha durante uma hora, você não recebe aquela hora. Você não está ganhando o dia, você recebe pelas horas trabalhadas. Então, para muitos democratas, perder hora de trabalho para votar na Hillary, preferir não votar. Então, ele ganhou numa situação já bastante atípica, o que pode não ocorrer agora. Pode haver uma mobilização muito grande dos democratas e os republicanos, aqueles mais moderados, começam a olhar para ele e com certas ressalvas nele. Por isso que vai ser uma das eleições mais, eu acho que, incertas. Apesar do tempo que falta ainda, das mais incertas do que pode ocorrer. Até porque é um processo que leva muito tempo, Com as primárias, a gente já começa a ver o debate entre os pré-candidatos democratas. Quantos são? Mais de 10? 20, Eles precisaram separar em 2 dias. Para os debates, mas tem mais de 20 candidatos. Candidatos é uma coisa... Bom, depois a gente precisa pensar no quem será o candidato democrata. Eu vou pedir licença para vocês um minutinho, a gente vai para um rápido intervalo. Voltamos já, não saia daí. Olá, estamos de volta no nosso debate sobre o cenário internacional com o professor Carlos Boggio, da FAP, professor de Relações Internacionais, e Gunther Hutzit, professor de Relações Internacionais da ESPM. Vamos falar um pouquinho sobre a visão internacional em relação ao Brasil? Se tem piorado, e aí eu cito a mais recente capa da revista The Economist da semana passada, falando que o Brasil se tornou o algoz da Amazônia, uma reportagem muito negativa sobre o aumento do desmatamento na Amazônia, ligando isso, relacionando isso ao governo Bolsonaro. Já há precedentes, antecedentes, porque teve aquela reação tanto da Merkel na Alemanha, quanto do Macron na França, ameaçando o presidente Bolsonaro, olha, se o Brasil deixar o Acordo de Paris, a gente não assina um acordo Mercosul-União Europeia. Quer dizer, já há, parece que na comunidade internacional, alguns sinais de alerta acendendo em relação ao governo Bolsonaro, principalmente no que diz respeito às questões do meio ambiente e de direitos humanos. Como é que fica essa imagem do país no exterior? Eu acho que volta um pouco no tempo, porque a gente não pode esquecer que nos anos 80 o Brasil estava sendo crucificado em praça pública por estar queimando o pulmão do mundo. Não é à toa que a segunda Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente foi no Rio, porque houve uma conscientização
por parte do governo brasileiro, à época, né, o presidente Sarney, de que se não fossem tomadas medidas para reverter essa visão de que nós estávamos queimando, né, o pulmão do mundo, o Brasil seria colocado, né, em xeque, em uma posição muito mais desconfortável pelo momento que a gente vivia. Então, é voltar todos esses anos numa consolidação de que meio ambiente é praticamente uma unanimidade global, ainda mais na Europa, de que não é fake news, né, usando a linguagem de hoje, não é algo produzido pelos cientistas, não, é uma realidade que nós precisamos tomar medidas urgentes. Várias das posturas, já como candidato e de medidas adotadas pelo presidente Bolsonaro no governo, vão contrárias a tudo isso. Não é à toa que The Economist, que não pode ser taxado de um veículo de comunicação de esquerda. Não, é um veículo liberal. É um dos centros da defesa do liberalismo no mundo, faz uma reportagem tão negativa assim. Portanto, colocou em risco, sim, uma imagem que vinha sendo construída com uma série de problemas, porque o nosso grande objetivo para contribuir para o Acordo de Paris é diminuir o desmatamento. Nós temos o maior programa de energia alternativa do mundo, que é o etanol. Mas o governo responde justamente com isso, né? Dizendo que quem não faz a lição de casa são os países europeus. E ainda insinua, e talvez esse seja um ranço, um pensamento mais militar que cerca o presidente Bolsonaro, desse suposto interesse internacional pela Amazônia, ocupação da Amazônia, como se existisse mesmo uma ameaça sobre a soberania nacional em relação àquele território. É uma visão datada, concordo, mas que não tem nenhum pé na realidade. Toda essa reação foi diante do que foi feito aqui. Mas serve como narrativa, serve como discurso para o público interno, sim, né? E ecoa em muitos meios. Principalmente para o eleitor europeu, que tem uma conscientização ecológica bastante forte. E principalmente, aí junta o momento em que nós assinamos um acordo de livre comércio com a União Europeia. E que aí, como nós já conversamos aqui, alguns desses grupos, desses governos, como por exemplo o governo francês, que depende de muito subsídio para a sua agricultura, para manter o agricultor francês no campo, se utiliza dessa narrativa para até conseguir, se não barrar esse acordo, a aprovação desse acordo, conseguir pelo menos uma série de vantagens para manter os seus subsídios. Ou seja, nós estamos dando munição para o inimigo. Isso traz riscos, pode, para o Brasil, essa deterioração, essa imagem negativa do Brasil no exterior? Que tipo de consequências pode trazer para o país? O Gunther levantou uma questão importante, ou seja, a gente tem que entender essas questões como elas são interconectadas, né? Não são temas estanques, né? Então, está aqui ambiente, está aqui comércio, está aqui essas outras questões. Essas coisas são muito interconectadas. Um problema desse pode, por exemplo, afetar as negociações do Brasil com a União Europeia, em que há muitos líderes que se veem como o tema ambiental como um tema relevante, né? Acho que há um desgaste para a imagem brasileira. O próprio governo brasileiro acusou esse desgaste quando ficou preocupado com a divulgação dos dados, que os dados não deveriam ter sido divulgados, etc. Então, isso causa um desgaste para o Brasil e o governo brasileiro abertamente não é muito preocupado com a questão ambiental. Eu entendo o argumento, faz sentido esse argumento de que esses países desenvolvidos, eles já destruíram a floresta deles e agora vêm nos impedir de nos desenvolver. Faz todo sentido esse argumento. Agora, isso pode ser colocado dentro de um processo de negociação mais amplo que leve em consideração as especificidades do Brasil. Acho que neste mundo atual, moderno, a gente se colocar contrário a alguma das questões ambientais que são importantes e nas quais o Brasil, o Gunther mencionou a Eco 92, o Brasil costumava ser um líder, né? Eu acho que é uma perda para a imagem brasileira. O Brasil pode, há poucos temas onde o Brasil pode ter uma liderança concreta, positiva, né? O comércio não é um deles, porque o Brasil é um país fechado. Na questão ambiental, este é um tema onde o Brasil poderia ter uma liderança importante, positiva, que seria importante para a sua imagem, e o Brasil está abdicando disso. O governo acusa essas forças de esquerda, né, de estarem com certa eficácia
pautando o debate internacional e a mídia internacional com esses temas e por isso o governo é olhado de maneira tão negativa. Vocês veem dessa forma? Olha, em parte eu concordo que uma boa parte da mídia foi muito condescendente com várias posturas do governo Lula, por terem uma convergência ideológica. E com isso também criticam mais abertamente o governo Bolsonaro. Mas, de novo, da mesma forma que eu falei que nós estamos propiciando essa crítica lá fora, uma série de medidas aqui que também propiciam, medidas que propiciam grandes críticas e que tem que ser feito. Checks and balances faz parte da democracia. Então, como você bem colocou agora há pouco, a disputa pela narrativa, porque é isso que já vai construindo a narrativa para a reeleição do presidente Bolsonaro, que ele era tão contrário quando candidato e agora já começou a falar mudou de ideia. Se não tiver reforma política, pode ser que eu me candidate. Ele sabe muito bem que se ele não dominar essa narrativa desde agora, as chances dele se reeleger vão ser bem menores do que foi para se eleger. Professores, temos 2 minutinhos, vou até te interromper, mas para falar sobre outro tema complexo que eu acho que não pode ficar de fora da nossa discussão, que é o Brexit, porque até a gente agora tem um novo líder no Reino Unido, que é o Boris Johnson, apesar de ser do tradicional Partido Conservador, é um populista de carteirinha, diz que até o dia 31 de outubro vão sair, o Reino Unido vai deixar a União Europeia com ou sem acordo, mas ele tem uma estreitíssima maioria ali na Câmara Baixa, de apenas uma diferença, um voto. Como é que vocês veem? Ele terá tantas dificuldades quanto Theresa May para conseguir um acordo, para conseguir aprovar alguma coisa no parlamento? Uma das grandes complexidades desse acordo do Brexit é que ele se dá em 2 frentes, 2 tabuleiros, o tabuleiro doméstico e o tabuleiro internacional. Então, do ponto de vista doméstico, você precisa costurar isso no parlamento britânico, onde você tem os próprios conservadores, o partido do Boris Johnson está dividido sobre o tema. Então, esta é uma negociação altamente complexa, a qual a Theresa May falhou miseravelmente. Nessa negociação, talvez o Boris Johnson pode vir a ser mais bem-sucedido do que a Theresa May, não sei. Agora, porém, no outro tabuleiro, que é o tabuleiro internacional, no xadrez internacional, aí a Theresa May ela foi razoavelmente bem-sucedida nesta negociação e eu não vejo razão pela qual o Boris Johnson conseguiria algum acordo melhor, até porque ele é mal visto em capitais europeias, justamente por ser um defensor do Brexit, o que a Theresa May não era. A Theresa May, originalmente, não defendia a saída do Reino Unido da União Europeia. O Boris Johnson, desde o princípio, fez essa defesa. Então, portanto, não há razão nenhuma para a União Europeia fornecer para o Boris Johnson algum tipo de acordo que seja mais generoso do que aquele que foi oferecido para a Theresa May, com um agravante importante. Na verdade, eles não têm interesse de que a Inglaterra saia muito bem da União Europeia, porque isso poderia estimular movimentos em outros países a pedir o mesmo. Eles podem olhar para aquilo e falar, olha, veja como a Inglaterra conseguiu benefícios dessa saída, então vamos nós sair também. E há movimentos importantes em França, na Alemanha, em outros países que querem sair da União Europeia, na Itália, que se sentiriam fortalecidos com esse tipo de decisão. E eu acho que vai ser muito interessante porque em outubro, novembro, a gente vai ter uma resposta de como essa onda inaugural, porque o Brexit, acho que deu um pontapé nessa onda populista que varreu Europa, Estados Unidos, acho que pode ser visto como um dos pontos inaugurais. Vai ser interessante ver o resultado disso, dessa aposta, dessa aventura populista, se vai gerar resultados positivos ou negativos para a economia. Parece que serão muito negativos. Eu concordo bastante com o Carlos e só acho que ele está sendo muito otimista na questão interna. O Boris Johnson ele é extremamente mal visto dentro do próprio Partido Conservador e acho que eu não vejo ele, como você bem colocou, uma maioria de um único voto. Depois do tour que ele fez pela Escócia, pela Irlanda do Norte, ele só a colheu reação problemas, foi extremamente forte. Por isso que eu tenho brincado. Boris Johnson pode receber o título de Boris Johnson o breve, cair logo, mais um, ou Boris Johnson, o último primeiro-ministro do Reino Unido, porque o sentimento nacionalista escocês ganhou força com ele, já estava aflorado com o Brexit, ganhou força com ele, e a Irlanda do Norte está quase pegando fogo de novo, por causa da fronteira
a Então, Irlanda. quer dizer, a gente ainda pode ter novos problemas, né? Com a independência da Escócia e com a briga da Irlanda. E da Irlanda do Norte. Então, o tema Brexit lá é muito, muito sério. Se nós já vimos a Libra, né, esterlina dando, né, essa escorregada muito forte, pode ficar pior. Só para dizer que eu concordo com o Gunther das dificuldades do Boris Johnson. É que a Theresa May foi tão desastrosa. Na verdade, a Theresa May ela foi responsável pela pior derrota de um primeiro-ministro no parlamento britânico. Então, 3 vezes. Não estou dizendo que o Boris Johnson vai ser melhor, mas que a única possibilidade dele ir melhor é dentro do parlamento. Mas concordo plenamente com o Gunther. Ele vai ter grandíssimas dificuldades em sobreviver lá Só dentro. para a gente fechar, não sobrou tempo nenhum, a gente já estourou nosso tempo, mas uma frase de cada um, o que vocês ficariam atentos nesses próximos anos no cenário internacional, de uma forma geral, de todos esses temas que a gente discutiu, o que mais incomoda, inquieta vocês e as atenções de vocês estão voltadas para que tema? O que mais interessa e instiga nesses próximos anos? Eu destacaria 2 temas. Primeiro, o mais relevante de todos eles das relações internacionais é como vai se dar a relação Estados Unidos e China. E o segundo tema é transformações nas democracias ocidentais que estão levando à ascensão desses novos líderes. Eu ia dizer China também, a reação chinesa / russa, que a gente não conversou muito aqui, pois mas é verdade, mas tem esse outro problema. Putin, um dos grandes objetivos do Putin é enfraquecer as democracias ocidentais. E o outro ponto que eu coloco é que, com a ascensão da inteligência artificial e robótica, profundas transformações econômicas virão pela frente. Portanto, vai ter altos impactos no emprego, consequentemente, para políticas, claro, para os governos. Já está tendo. Já tá. Então, eu acho que isso, e nós estamos falando 10, 15 anos. Né? Nossa, dá vontade de começar outro programa, tudo de novo. Vocês estão desde já convidados a voltar e vamos conversar longamente sobre esses outros temas também. Muito obrigada pela participação de vocês 2, professores. Obrigada também pela sua audiência, pela sua companhia. A gente se encontra na terça-feira que vem. Uma excelente semana e até lá.